se a gente for pegar esse contexto mesmo de que é o Evangelho, a gente pode dividir em 4 partes. E a gente está na terceira parte. Para que você não fique perdido, iremos, dar uma introdução bem básica para você. Da primeira vez, a primeira pessoa que veio aqui para a gente estar comentando sobre o que é o Evangelho, veio o reverendo Mateus, vamos dizer. Ele veio falando sobre o que é a criação de Deus, Até dividiu um pouco com ele o texto. A gente falou sobre Gênesis 1 e 2, que é basicamente Deus criando o mundo, criando tudo que há nele, praticamente, e o principal, que é a forma que ele queria ter relacionamento, que é o homem. Então, se você pode procurar aí no YouTube, se não tiver, algo que a gente vai estar lançando aí futuramente, sobre aquilo que é a criação. Semana passada, falamos sobre o que é a queda, o homem que Adão fez no Éden para que ele se afastasse de Deus e toda a humanidade, todos nós se afastamos de Deus. E por que nascemos pecadores, falhos? E se você tem alguma dúvida, tem aí no nosso YouTube lá do Bela Rui Ribeiro de Abreu. A gente trouxe aí o reverendo Júlio e a gente falou um pouco sobre essa questão de queda, o que é a queda e tudo isso no contexto geral. E hoje iremos falar sobre redenção. Olha pra você ver, é tão assim inesperado que caiu logo quando? Na Páscoa. É algo assim meio louco, mas a gente vai deixar a palavra agora com o nosso ilustríssimo reverendo Gil, falar um pouquinho sobre redenção. E vamos falar um pouco sobre o que é redenção. Se a gente já compreendeu o que é a criação de Deus, a queda, o que o pecado de Adão influenciou nas nossas vidas, agora iremos falar como podemos nos religar a Cristo Jesus. Deixa a palavra com o reverendo. Bom, boa noite, galera. Espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Nós trocamos de ambiente justamente para ver se a gente conseguia dar uma melhorada no som, para melhorar o ruído de fundo e tal. Espero que tenha funcionado. Sim. Como o Fábio falou, hoje nós vamos dar continuidade nessa série que eles organizaram aqui, que eu achei assim, muito necessária, inclusive sobre as 4 divisões que tem, assim, são conhecidas até há muito tempo na história da igreja, sobre a narrativa bíblica, que é fazer essa divisão em 4 blocos, com criação, queda, redenção e consumação, que é ali o ápice da narrativa bíblica, que é o que hoje nós ansiamos por ela. E eu gosto dessa divisão, eu gosto desse formato, porque ela nos providencia respostas que nós precisamos para os dilemas do dia a dia. E essa divisão, essa separação em blocos, criação, queda e redenção e consumação, ela dá para a gente, por exemplo, ela fornece para a gente uma narrativa onde a gente consegue se encaixar. Então, sempre foi dito aí que existem as grandes perguntas da filosofia aí, de onde viemos, para onde vamos. Não é do macaco, viu, gente? O que acontece depois da morte. Todo mundo tem uma resposta para isso. Sim. Todo mundo tem a palavra que a gente gosta de usar, tem uma cosmovisão que responde a essas perguntas. E muitas vezes você responde essa pergunta de uma perspectiva cristã, mas responde uma outra pergunta. Por exemplo, você sabe de onde você veio, mas você não sabe ao certo para onde você vai depois da morte. Então, assim, você tem um pouco de inconsistência dentro da sua própria forma de enxergar o mundo. Então, você pode, às vezes acontece muito, a pessoa pensa na origem do homem como algo totalmente naturalista, de processos sequenciais de evolução e tal, mas acredita em vida após a morte. Então, assim, fica meio desconexo. E essa separação da narrativa bíblica em criação, queda e redenção e consumação,
ela dá pra gente alicerce bíblico para nós respondermos não só essas perguntas, mas para nós vivermos no mundo. Sim. Da forma que Deus quis e sendo coerente com aquilo que a gente acredita. Então, como foi comentado, existe aí um grande bloco da criação e da doutrina da criação, com a doutrina do homem, com a imagem do homem, com a função do homem, o relacionamento do homem com Deus. Isso já foi passado, isso é muito importante. Não dá para voltar lá, não dá tempo. Tem YouTube, pode ver no YouTube. Não dá tempo não. Mas é importante, é importantíssimo. Importantíssimo. O bloco da semana passada foi o bloco sobre a queda. E esse vale a pena a gente dar uma pincelada nele, porque ele está totalmente relacionado com o que nós vamos falar hoje. Porque hoje nós vamos falar de redenção, e aproveitando que nós estamos nessa época, nessa estação pascal, nós vamos dar uma ênfase no sentido de redenção mais voltado para a obra de Jesus na cruz. Porque nós estamos nessa estação, mas teria inúmeras coisas para a gente falar aqui hoje, de inúmeras perspectivas diferentes, mas nós vamos dar essa ênfase. Então nós vamos falar sobre redenção, mas redenção do quê? Redenção para quê? De quem? Qual é a necessidade da redenção? Então é importante a gente dar uma recapitulada no que a gente viu semana passada. Vamos fazer o seguinte. Abre para mim Romanos 5,12 para a gente dar uma resgatada na necessidade da redenção. Qual é a necessidade da redenção? A resposta é queda. A resposta é o sermão da semana passada. Então, você pode assistir ele, foi muito bom assistir. Mas a gente precisa dar para quem não viu e para quem você não vai assistir agora, então a gente precisa pôr um pano de fundo. Então Romanos 5,12 conta pra gente, narra pra gente o seguinte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram, pois... Só 12? Tá bom? Tá bom. Então assim, isso começa a construir pra gente um pano de fundo que a gente vai falar aqui hoje. Que é o seguinte fato, que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, o nosso representante, ali no Éden, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então ali na queda, ali em Adão, a expressão que tem sido usada é que Adão era o nosso representante, ele era o... Eu não vou falar aqui. Pode falar. Não vou falar. Fala! É porque o pessoal gosta de usar a palavra deputado, só que é o nosso contexto político, falar deputado é ruim. Mas assim, Adão ele era o representante da humanidade ali. E uma vez que Adão caiu, o ensino bíblico do pecado original é esse de Romanos 12. Que da mesma forma como um homem pecou e o pecado entrou no mundo, assim também, por causa disso, a morte também entrou e todos pecaram. E logo, todos morreram. E uma prova disso, se talvez não fez sentido, é que a própria morte física é um sinal de que você pecou, porque o salário do pecado é a morte. Então todo mundo que tem pecado morre. Todo mundo que tem pecado morre. É bonito que lá em Atos fala assim que em relação a Jesus a morte não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo, a morte não pôde manter Jesus nas cordas, porque Jesus não tinha pecado e Jesus ressuscitou. É bom até frisar isso, porque senão a pessoa fala assim, então Jesus tinha pecado, como algumas outras pessoas falam. De forma alguma. Então esse é um dos ensinos da queda, que é um grande pano de fundo para nós hoje. Por que redenção? Porque quando Adão pecou e caiu, eu caí, o Fábio caiu,
O Rafa caiu, todos nós caímos junto com ele. E quando Adão pecou e o pecado entrou no mundo, nós fomos feitos pecadores. Primeiro, porque nós estávamos representados em Adão, e segundo, porque nós continuamos, ainda hoje, fazendo e tendo as mesmas ações pecaminosas que Adão teve. E a prova de que o pecado é universal é essa, que o salário do pecado é a morte. Então todo mundo vai morrer, porque todo mundo peca. Então já tem aí um descompasso, tem uma quebra de propósito muito grande com o que Deus queria na criação. Com o propósito original de Deus na criação. E Deus vem atrás dessa humanidade para restabelecer esse propósito. Um outro verso que é importante, que eu gostaria de ler, está lá em Gênesis, capítulo 6, os versos 5 e 7. Olha que importante, Gênesis, capítulo 6, os versos 5 e 7 que eu vou ler. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves dos céus, pois eu arrependo-me de havê-los feito. Então aqui é um grande pano de fundo, importante para nós também, que é como esse pecado e como essa perversidade, ela gera em Deus uma reação santa de punir o pecado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles não podem contemplar o mal. Que o Senhor, ele é totalmente santo, ele é totalmente justo, reto, que os homens não podem contemplar a face dele sem que morra. Então esse Senhor, ele não pode ser conivente com o pecado. E esse relato que nós lemos é o relato pré-dilúvio. E o texto diz que a essa altura só Noé achou graça diante de Deus, e por causa disso foi salvo Noé e a sua família, e o resto do mundo foi julgado. Quando fala mundo, todo mundo, viu, gente? O resto do mundo foi julgado. Então nós percebemos que existe uma grande tensão. Existe uma pergunta de Jó, lá em capítulo 9, que é legal, eu gosto muito, ele fala assim, como um homem pecador poderá comparecer diante de Deus? Como? A nossa resposta para essa pergunta é a redenção. É a obra de Deus na redenção. É a obra de um Deus que veio atrás de um propósito perfeito, criado e representado ali no relato da criação e na doutrina da criação, mas que foi corrompido por causa da queda. Mas esse Deus se lança em um plano para poder recuperar a criação dele. E isso envolve homem, natureza e os animais e tudo que existe. Romanos fala para a gente, por exemplo, que a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi sujeitada por Deus por causa do pecado. Só frisando uma questão aqui, ele falou sobre a questão de, a natureza clama, ou anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Na queda, e não só na queda, mas até antes da queda mesmo, a criação de Deus, o homem era o quê? Criatura. Vamos só frisar essa questão, que o homem era uma criatura. Então, a gente pode pegar o quê? Se o homem antes da redenção, ou qualquer outra pessoa que não tem essa redenção, não tem esse Cristo dentro de si, é criatura. É uma mera criatura de Deus. Verdade. Então isso é importante, porque nós vamos falar hoje de redenção, de cativeiro, de escravidão, de servidão, e eu preciso que você tenha esse contexto em mente. Que o homem hoje, e eu gosto dessa expressão também, o homem hoje ele é uma ruína gloriosa.
porque ele foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus, mas quando ele pecou e ele caiu, essa similaridade com o Criador ela foi manchada e ela já não é mais a mesma. Sim. Mas Deus ele vem atrás da humanidade e da criação. E uma das imagens bíblicas, e aí a gente já vai entrar no nosso tema de hoje, que uma das imagens bíblicas utilizada para descrever o estado de queda é escravidão, é servidão. Jesus, por exemplo, disse que aquele que peca, ele é escravo do pecado. Paulo nos ensinou que nós podemos ser servos da justiça ou da injustiça, dolos, escravos da justiça ou da injustiça. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, e implícito no discurso dele era que de alguma forma você vai estar servindo alguém. Então o tema da queda ele é muito representado por essa ideia e por essa imagem de escravidão. E aí é aí que vem o nosso contexto de redenção. O que é que quer dizer Cristo Redentor? Nós temos até no Rio de Janeiro, não, Redentor. O que é redenção? O ensino bíblico de redenção ele está enraizado desde o Antigo Testamento. É uma ideia assim, muito técnica, até específica, o uso do contexto da palavra de redenção, que significa assim, basicamente comprar de volta, ou comprar alguma coisa em um mercado, ou comprar algum direito de volta, ou até comprar um escravo. Era usada essa palavra. Tem alguns textos aqui que é importante para nós lermos, para nós meditarmos sobre isso. Então abre sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, o verso 42 ao 45. Nós vamos ler. Em Marcos 10, do 42 ao 45, diz assim, preste atenção. Jesus chamou seus discípulos e disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate. Guarda essa palavra, em resgate por muitos. Um outro texto importante está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como foi um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então aí está a nossa doutrina, o nosso ensino da redenção também claríssimo. Ele diz assim que a igreja ela foi redimida. E ela foi redimida pelo precioso sangue de Cristo, que foi o custo dessa redenção, foi o preço a ser pago pela redenção da igreja, é o sangue de Cristo. Um outro texto importante está lá em Romanos 3, 21 a 24. Vou te dar um tempinho para você abrir. Romanos 3, 21 a 24. Perceba como o uso e o ensino de redenção ele está sempre associado a Jesus e à obra de Jesus. Paulo diz: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Da redenção. Então, esses são um dos poucos textos que nós escolhemos, mas são um dos muitos textos da Bíblia que falam sobre redenção. Imensos. A Bíblia fala muito sobre redenção.
E é importante que nós saibamos o que ela quer dizer. Então, existem diversas imagens e linguagens que a Bíblia usa para descrever alguns aspectos da obra de Jesus na cruz. Ela usa, por exemplo, propiciação. Ela usa um que nós gostamos muito, justificação. E ela usa uma imagem, que é a que nós vamos conversar hoje, que é a imagem de redenção. Então, é uma das formas que a Bíblia nos ensina a extensão da obra de Jesus na cruz. Basicamente, redimir é comprar ou comprar de volta, quer como uma transação comercial ou quer como um resgate. E a ideia aqui por trás, e aí as palavras gregas aqui por trás, elas eram especificamente usadas em uma transação comercial na compra de um escravo no mercado de escravos. Então, quando uma pessoa chegava num mercado para comprar um escravo, aquela transação de você comprar um escravo, de você comprar um servo, aquela transação ela era tecnicamente chamada de litron, que é a palavra grega. É um preço de soltura, é um preço de alforria, por se dizer, porque o escravo ele também tinha a possibilidade de comprar a sua própria redenção. Difícil. E tem a ver muito com o contexto de escravidão, que assim, não tem nada a ver a escravidão dessa época com a escravidão que nós vimos no Brasil. Mas aqui também existia essa oportunidade, muito difícil, mas era real, do escravo poder comprar a própria carta de alforria. Então isso nessa época tinha uma palavra específica para isso. O que é importante, e aí eu já vou pedir o Fábio para abrir aqui em Levítico 25. Quem já leu Levítico 25? Seja sincero com você. Meu irmão, para você entender a Bíblia como um todo, você tem que ler a Bíblia como um todo. Para você entender as palavras de Jesus, que ele veio para dar a vida dele como resgate por muitos, você tem que ter lido Levítico 25, senão você não vai entender o que Jesus está falando. Diz assim, no Antigo Testamento, esse era um contexto muito comum, que uma propriedade, um animal, uma nação e até as pessoas, em específicas ocasiões, elas poderiam ser redimidas, elas poderiam ser compradas de volta. A gente conhece esse contexto, por exemplo, na história de Boaz, que Boaz era o parente resgatador, e aí ele compra de volta Ruth. E mais especificamente no Israel antigo, qualquer israelita que fosse forçado a se vender como escravo, então pense, naquela época, naquela cultura, aconteceu alguma coisa com o israelita, ele perdeu a plantação dele, ele perdeu a forma de sustento dele, ele não tem mais dinheiro, ele não tem como sobreviver. E aí ele poderia ser forçado a se vender como escravo para alguém. E ele se vendia como escravo, e ele vivia ali na casa daquela pessoa como um escravo, e algum parente dele tinha o direito do parente resgatador, que era o seguinte: eu sou um parente do Fábio, o Fábio quebrou, a empresa dele faliu, ele teve que se vender como escravo. Eu, como parente, eu posso ir lá e com uma quantia eu compro o Fábio de volta. Isso era tido como resgate no Antigo Testamento. E assim, em todos esses casos de redenção, o que estava envolvido? Muitas vezes, o israelita e o escravo ele poderia comprar a própria redenção. Mas muitas vezes, o que estava envolvido? Uma ação externa, de uma pessoa terceira, e uma quantia de dinheiro e um custo muito alto a ser pago. Escuta Levítico 25, 45 até o 49.
também podemos comprar entre os filhos residentes e temporários, que vivem entre vocês e entre os que permaneceram aos clãs deles, ainda nascidos na terra de vocês. Eles se tornaram sua propriedade. Vocês poderão deixar como herança para os seus filhos, poderão fazer escravos para sempre. Mas sempre que o irmão israelita, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um outro residente temporário entre vocês enriquecer e alguém, um dos seus povos, empobrecer a se vender, esse estrangeiro ou alguém que permanece ao clã desse estrangeiro, mantém-se o direito de resgate, mesmo depois de se vender, a um dos seus parentes que podem resgatá-lo. Ou o tio, ou o primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo, todavia prosperará e poderão resgatar a si mesmo. Então esse é um dos exemplos, mas se você der uma olhada em Levítico 25, ele fala muito sobre resgate e redenção. Redenção da propriedade, redenção dos animais. Se aquele animal ele era destinado a ser ofertado como o primeiro do rebanho e de acordo com várias leis que nós tínhamos cerimoniais no Antigo Testamento. Mas se o dono daquele animal não quisesse sacrificar aquele animal, ele poderia pagar um preço de resgate e ao invés de sacrificar aquele animal, ele entregaria uma quantia de dinheiro. Então, esse ensino do resgate, ele é muito difundido no Antigo Testamento. Nós temos Deus, por exemplo, usando essas palavras para dizer que ele resgatou Israel da servidão do Egito, por exemplo. E o ensino está muito claro, esse é o contexto. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a um estrangeiro, ele manterá o direito de resgate mesmo assim. Então ele poderá resgatar a si mesmo ou alguém poderá resgatar ele. Comprar de volta. Comprar de volta. E aí quando nós entramos no Novo Testamento, Jesus pega esse contexto e em um discurso muito bonito dele em Marcos 10, ele diz o seguinte, ele diz assim que o Filho do Homem, ele veio não ser servido, ele veio para servir, e além do mais ele veio para dar a sua vida como resgate por muitos. Isso já nos ensina uma coisa, o do que nós somos resgatados. O que significa dizer que Jesus me redimiu ou me resgatou? A imagem é muito clara. A imagem ela tem uma ênfase muito forte na condição da pessoa. Então Jesus pegou um ensinamento, um desenvolvimento do ensinamento bíblico que era utilizado estritamente numa linguagem de escravidão, de servidão. O autor bíblico pegou aquela palavra técnica que é usada como uma transação comercial de escravo. E ele diz assim, o preço que eu vou ter que pagar para ajuntar um povo para mim é um litron. É uma transação comercial na compra de um escravo. E isso mostra para nós qual que era a nossa situação antes de Jesus comprar a gente. Qual que era a nossa situação? De escravo. É assim, óbvio, né? Assim, não é seguir o raciocínio do ensinamento bíblico. E em diversas vezes e de diversas formas, Jesus disse, assim, claramente, aquele que peca, ele é escravo do diabo. Que Paulo nos ensina que existe um curso em Efésios 2, que nós vivíamos conforme o curso desse mundo, seguindo um padrão, um curso. Pensa num rio, que ele segue um curso e ele desemboca em algum lugar. E nós estávamos ali presos naquela condição, e Jesus vem e ele paga um preço, ele paga um alto custo e ele faz uma grande intervenção. Uma intervenção tão poderosa que é descrita como uma transação comercial, de comprar um escravo para si. De comprar um escravo para si. A Bíblia diz assim,
muitas vezes que essa redenção ela é associada, por exemplo, com o perdão dos pecados. Em Efésios diz assim que em Jesus nós temos a redenção por meio do seu sangue, a saber, ele explica, o que é a redenção? A saber, a remissão dos pecados. Então, a interpretação assim é clara e o ensino bíblico é santo e reto. A humanidade hoje, sem Deus, ela vive numa escravidão. Ela vive numa situação de escravo. Ela tem um servo a qual ela serve, quer ela saiba ou não. E a única forma dessa escravidão ao príncipe desse mundo ser quebrada é com uma intervenção externa de Jesus Cristo. Perceba, o preço agora não é mais uma quantia em dinheiro, em espécie. A Bíblia diz, lê para mim, Atos 20, 28. Olha o linguajar bíblico. O linguajar bíblico, ele é direto. A Bíblia nos diz claramente qual foi o preço que Deus pagou para comprar o seu povo. Atos 20, 28. Cuidem de você mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo ou para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então assim, quando o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, eu não lembro de quem que é esse discurso, acho que é Paulo. Quando ele quer dar uma exortação, Paulo diz assim: você quer um motivo para você cuidar da igreja de Deus com diligência? O motivo é o seguinte: Deus comprou ela, Deus redimiu ela com o seu próprio sangue. Então, por causa disso, pastorear a igreja de Deus com temor, porque ela é de Deus, porque Deus a comprou com o seu próprio sangue. Quando a gente pensa nisso, sabe, você vê o tanto de bicho que a gente vê, tanto de coisa, não falo da pessoa em si, mas o tanto de palavras ruins, o tanto de sermão lixo que o pessoal trata a igreja de Deus. A igreja não é nossa, a igreja é do Cristo Jesus. Ele só deu sangue vivo. Imagina, quer nem sentir o pesar. Amém. Então esse seria o meu primeiro ponto. O que é a redenção? A redenção é uma transação comercial, para usar o termo técnico bíblico, na qual você compra um escravo para você. Você compra um servo. E Jesus, nas palavras lá de Marcos 10:45, ele descreve essa redenção desse nosso cativeiro moral de um jeito muito legal, e porque a ideia lá é de substituição. A ideia lá, leia comigo, se você ainda está com ela aberta aí. O próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Literalmente no grego é dar a sua vida como um resgate no lugar e por causa de muitos. E deixa mais clara ainda a ideia de substituição. Substituição. Então Jesus, ele se coloca no lugar daquele povo que ele quer comprar. Ele dá a sua vida no lugar como um resgate para o seu povo. E aí eu pulo para o nosso segundo ponto, que seria mais do que nós somos redimidos, de que nós somos comprados de volta e qual foi o preço dessa redenção. O ensino de Cristo também é claro. Ele nos ensina assim claramente que o nosso cativeiro ele era moral. O nosso cativeiro era moral e ele era espiritual. A Bíblia diz, por exemplo, no texto que nós já lemos, que nós somos redimidos da nossa maneira vazia de viver.
Nós somos redimidos, nós somos comprados de volta do quê? Do mercado, da escravidão, do pecado e da nossa maneira vazia de viver. E é desse mercado que nós somos tirados de volta. Nós não poderíamos comprar nós mesmos. Nós não teríamos a quantia necessária para comprar a nossa carta de alforria. Gente, se for falar que a gente consegue comprar nós mesmos, é mesmo que eu te falar que a gente tem esse livre-arbítrio, né? A gente consegue escolher se comprar ou não, se consegue chegar a Deus. E a gente falou muito sobre isso semana passada. O preço era tão alto. Eu vi isso uma vez, eu achei isso muito legal. O pregador falou assim, que nós podemos medir o tamanho do resgate de Jesus pelo tamanho da corda. Nós podemos medir o tamanho do resgate pelo tamanho da corda. Então, qual foi o tamanho da corda que foi necessária para salvar o homem pecador? Quem teve que morrer? Não foi um homem, não foi um anjo, não foi um profeta que teve que derramar o sangue para comprar de volta o homem pecador. Foi o próprio Deus que teve que escandalizar agora, morrer na cruz, na pessoa de Jesus Cristo, para comprar de volta para si o teu povo. É meio estranho, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, tipo assim, Deus morreu? Como assim Deus morreu? Como assim Deus teve mãe? Mas isso não ser irmão, isso não ser irmão. Isso tem que ser falado com cuidado. Então esse foi o tamanho do resgate. E eu queria que você pensasse nisso, eu queria que você pensasse no tamanho do buraco que Jesus se tirou. E qual foi o tamanho da corda que Deus teve que usar. Isso tem que gerar em nós uma gratidão profunda. Porque a obra e o que Jesus fez por nós, nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Não tinha jeito, não tinha como pagar. Nós precisávamos, e nós não merecíamos, de uma intervenção externa. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, mas revelado a nós nesses últimos tempos, a favor de vocês. Isso é o Evangelho, meu irmão. Isso é o Evangelho. Isso é a boa notícia. O que é a boa notícia do Evangelho? É que Deus fez o que precisava ser feito e o que nós não poderíamos fazer. E que agora, hoje, nós podemos viver uma vida em gratidão a Deus pelo aquilo que já foi feito e que nós não precisamos fazer mais nada. A obra de Deus é essa. Ouça, meu irmão, a obra de Deus é essa, é crer naquele no qual por ele foi enviado. Isso é evangelho, isso é boa notícia. Se você crê hoje, se você crê nesse momento, que Jesus naquela cruz, comprando pecadores, um daqueles pecadores era você, e você acreditar nisso pela fé e confiar única e exclusivamente nesse ato de Jesus na cruz, ontem, simbolicamente, isso é o poder de Deus para a sua salvação. É isso. E isso implica no nosso terceiro ponto. Tem as perguntas ainda, Marcos. Isso implica no nosso terceiro ponto. Qual que é a implicação de dizer que Jesus ele é o nosso Redentor? Ora, se o ensino bíblico de redenção é você comprar algo de volta, é você adquirir algo para você, é um preço de soltura, é um preço de alforria. E Jesus é aquele que foi lá no mercado da escravidão do pecado e adquiriu você para Ele. Qual que é a implicação? A implicação agora... é que você tem um Senhor.
é que quem foi redimido tem um dono. Ele pertence a alguém. É por isso que Paulo usa aquela exortação contra os presbíteros, a favor dos presbíteros, entenda como quiser. Ele fala assim: vocês pastoreiem a igreja de Deus com zelo. Por quê? Porque ela é de Deus, porque Deus a comprou. Deus comprou a igreja para Ele pelo sangue. Paulo também nos diz, 1 Coríntios 7. Olha como é que eu não estou inventando isso. Paulo faz uma convocação para que a igreja de Corinto fuja da imoralidade. E ele fala isso com base em duas coisas. Ele fala do corpo humano e de quem possui o corpo humano. Ele diz assim: vós não sois de vós mesmos, você não é de você mesmo. Por quê? Porque foste comprado por preço. Tá, e agora? O que é que eu faço? Paulo responde: agora glorificai a Deus no vosso corpo. Isso é bonito. O nosso corpo, ele não somente foi criado por Deus, mas o corpo do crente, ele também foi comprado por Deus, e ele será glorificado por Deus na consumação. E hoje, agora, o corpo do crente, ele é o templo do Espírito, que é habitado por Deus. Assim, olha que legal isso que o cara falou, um comentarista. Assim, pertencemos a Deus 3 vezes: pela criação, pela redenção e pela habitação. Bonito isso, né? E aí fica a pergunta: vendo como, pois, o corpo não é nosso, como podemos nós fazer o que quisermos com ele? O corpo não é meu, o corpo não é seu. Meu irmão, peça a Deus graça, pela graça, uma intervenção, um dom de fazermos, nota, parece que tem um tanto de pergunta, de fazermos o uso do nosso corpo de maneira santa. O seu corpo nem seu, não. Mas isso aí. Outrora fomos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo, e o serviço a Cristo é a verdadeira liberdade. Vou ler o último texto bíblico, a gente faz uma oração e tenta responder as perguntas, que eu não prometo que vou responder todas. 1 Tito, só tem um Tito. Tito 2,14. Podia ter mais Tito, né? Tito é bom. Percebe esse ensino, Tito 2,14. Percebe esse ensino, como ele é claro na Bíblia. Tanto nas palavras de Paulo à igreja de Corinto, como agora a Tito. Ele diz assim: Jesus, ele se entregou por nós, a fim de redimir, olha a nossa palavrinha, comprar. Comprar de quê? De toda a maldade, e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Então Jesus comprou para ele um povo, comprou para remir de toda espécie de maldade, para ter um povo para si, dedicado à prática das boas obras. Vamos lá, fecha os seus olhos no Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Poderíamos, e aquilo que nós nunca gostaríamos de fazer, que é nos achegar ao Senhor. Sua palavra ensina que não há um justo sequer, que não há ninguém que busque, que não há ninguém que entenda. E se hoje nós podemos olhar para as nossas vidas e reconhecer em nós elementos de busca e de entendimento do Senhor, que o Senhor nos dê, Pai,
gratidão ao perceber que isso é obra tua e não nossa. Obrigado porque o Senhor nos comprou. Obrigado porque hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais trabalhadores do pecado e nós não mais receberemos o salário do pecado como morte eterna. Mas hoje nós somos servos da justiça e podemos servir ao Senhor pela prática de boas obras. Nos dá do teu Espírito, nos dá a força, a fé, os elementos, tudo que nós precisamos, Deus, os recursos, para nós vivermos nesse mundo de uma forma que agrada ao Senhor. Nos dá pelo teu Espírito um entender e um praticar de que o nosso corpo não é mais nosso, de que nós temos um Senhor que nos comprou da morte. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos redime da sepultura, no Salmo 118. Senhor, nos ajuda a viver esse mundo, nessa gratidão e nesse entendimento. É o que nós imploramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho até medo dessas perguntas aqui. Tenho até medo dessas perguntas aqui que... Ainda bem que o reverendo que está respondendo, né? Eu já quer responder essa aí já? Não. Meu Deus, vamos começar. 9 perguntas. Nossa, Deus. Responde essa aqui primeiro e deixa essa aí pra... Ó, essa aqui é legal, ó. Responde depois, só. Responde depois. Não, essa aqui eu vou responder porque eu acho que eu sei responder. Não, vamos por partes, senão vai dar problema. Primeira pergunta. Então, os que creram são resgatados da maldição do pecado? É essa? Essa é Amém. Amém. O ensino bíblico é esse. Amém. Amém. Sim, não tem... Mas o que é o que nós falamos hoje, né? Tá aqui, ó. Quer ver? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, mas revelado agora nesses últimos tempos. Então, o conceito claramente é esse. A humanidade, no estado de queda, ela vive em um estado de servidão ao pecado. E aquele que crê, ele é comprado de volta. Tranquilo. Isso aí, vamos. Dessa aí pode vir mais. Podemos dizer que a obra da redenção é uma obra do triunfo de Cristo? Sim. Tinha um ensino muito bonito de Lutero, por exemplo. Lutero, e não só de Lutero, mas Paulo diz assim que em 1 Coríntios ele fala assim que... Como é que ele fala? Que ele fala que a cruz é loucura para os que creem. Paulo diz assim que o ensino de Lutero era mais ou menos assim, que Deus... Lutero fala que o ensino de Paulo... ele interpreta assim, ele fala assim que Deus em sua fraqueza, na fraqueza de Deus, em Cristo, Deus venceu o mundo. Então, a morte de Cristo na cruz, isso seria uma das imagens que foi o que nós começamos a falar aqui, que a obra de Cristo na cruz, ela pode ser vista por diversos prismas. E nenhum dele eu não enxergo. Estão pedindo base bíblica. Qual delas? Nós vamos ficar aqui até amanhã. Gente, não podemos dar uma base bíblica para tudo, né? Porque se a gente for dar base bíblica para tudo, a gente vai ficar literalmente... Mas um dos prismas que descrevem a obra da cruz é essa linguagem de triunfo. Essa linguagem de triunfo ela é usada, por exemplo, em Colossenses 2,14, que diz assim que na cruz
Jesus triunfou sobre as potestades e as autoridades e os poderes espirituais. Então sim, mas aí eu considero que seria bom olhar por como uma outra imagem, sendo que uma imagem da obra da cruz, redentiva, nesse sentido de compra, de transação comercial, e uma imagem, ou uma outra forma, um outro aspecto da obra de Jesus na cruz, como uma obra de triunfo. Mas ainda dá uma complementada aqui, ainda falou, se foi um triunfo, né? Quais são esse triunfo que Jesus fez assim na cruz? Pode citar um, dois. Tá, difícil, não entendo, mas assim, por exemplo, Paulo diz assim que por causa da cruz de Cristo, o aguilhão da morte foi destruído. E aí ele usa uma linguagem de triunfo ali, ele diz: onde está a morte, a sua vitória? Isso é uma linguagem de triunfo diante de um inimigo que foi destruído. Então assim, talvez um inimigo que nós poderíamos citar é o medo da morte. A própria punição de Jesus, pense nisso, Jesus foi punido e ele sendo punido ali, Roma estava exercendo ali, era uma expressão de domínio máximo. Qual que era a ameaça máxima que Roma poderia fazer a uma pessoa? Tirar a vida. Qual que é a ameaça máxima que existe hoje? É você ser morto, alguém te matar. Então Roma e a crucificação tinha muito esse aspecto de ser algo que ficaria ali para todo mundo ver aquela mensagem. Qual era a mensagem? Que Roma tinha o poder sobre a vida e sobre a morte. Então Roma mata o Filho de Deus, mas o Filho de Deus ressuscita. E com isso ele triunfa, por exemplo, sobre os poderes terrenos. Outra pergunta, essa aqui também. Qual é a diferença entre a redenção e a graça? Ou é somente crer e ter fé? Não faz sentido essas perguntas. Assim, o texto de Romanos, que é um texto que é muito importante prestar atenção no sermão também, né? Sim. Porque assim, o texto de Romanos que nós lemos aqui, ele coloca as duas coisas juntas, e para o apóstolo Paulo isso está no mesmo raciocínio. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então assim, está tudo no mesmo raciocínio. Agora assim, crer na obra de Jesus é crer na redenção. Porque um dos aspectos da obra de Jesus é o redimir, é o comprar de volta. Então assim, a salvação é pela graça por meio da fé. Mas é pela fé em quê? É pela fé na obra de Jesus. Assim, está respondido? Eu não entendi muito bem a pergunta também. Para mim está respondido. Porque a graça e a redenção é a mesma coisa. E só através da graça que você vai crer e ter fé. Não tem um contexto. Se não tiver graça na sua vida, você não vai ter fé. Não adianta. E você vai ter fé. Porque assim, a fé precisa de um objeto. Você fala assim, eu tenho fé. Tá, mas no quê? O objeto da fé salvadora é a obra de Jesus na cruz, que pode ser descrita como redenção, como justificação, como propiciação. Então, o objeto da fé, no que eu deposito a minha fé, é o que me salva. No que eu deposito a minha fé? Na obra de Jesus. Que hoje nós estamos abordando pelo aspecto de redenção. Boa. Minha água acabou. Se somos redimidos através de Jesus, comprados de novo, por que ainda continuamos pecando? E por que não paramos de pecar assim como depois que somos redimidos? Aí já complementa cá de baixo, né? Se ainda somos escravos, tem já responde. Tem
Ainda andamos escravos de alguma maneira, quer dizer? Não entendi. Ainda andamos escravos, vivemos como escravos de alguma maneira ainda? Ah, tá. Sim, você responde, eu não respondo não. Então, essa é assim. O porquê nós continuamos pecando, né? Isso, é basicamente isso. Assim, eu diria que a obra da cruz e até a obra salvadora, eu diria que ela acontece em três aspectos, assim, em três etapas. Então, assim, você creu. A culpa pelo pecado, ela não existe mais. E esse seria olhar por um aspecto da justificação. Então a justificação é algo que acontece agora. A justificação é uma declaração de que você é justo. Então você creu, você é justificado. Aqueles que de antemão conheceu, a esses também justificou. Pronto, no tempo presente. Justificado. Então a culpa pelo pecado, você não carrega. Mas um outro aspecto seria que você ainda vive e que você ainda presencia, que você ainda está num ambiente onde existe a presença do pecado, que é o que nós vivemos hoje, cristão. Ele vive num ambiente onde ainda existe a presença do pecado. E aí um terceiro estágio seria na glorificação, quando essa presença do pecado ela não existiria mais. Aí não vai existir mais, o pecado não mais existirá. Mas assim, hoje ainda existe em nós resquícios da queda. O crer, por um lado, ele não faz você voltar ele não te eleva a um estado onde você não peca mais. E é por isso que a Bíblia está cheia, por exemplo, de exortações para o pessoal manter firme. Assim, eu diria que um texto bíblico que ilustraria, por exemplo, esse ponto, eu não queria usar esse texto porque ele é debatido, mas é o único que eu estou lembrando de bate-ponto. Seria o texto de Romanos 7, que Paulo ele diz assim que por um lado ele tem prazer na lei de Deus no coração dele, mas que de um outro, o bem que ele quer fazer ele não consegue, e o mal que ele não quer fazer, esse ele o faz. Então assim, eu diria que esse texto ele ilustra para nós esse descompasso, esse paradoxo, ou essa natureza que nós vivemos hoje. Nós somos de fato justificados e nós somos perdoados e livres da culpa do pecado. Mas o pecado ainda está aí. É por isso que Paulo fala isso muitas vezes. E Paulo fala isso, é muito legal, porque ele fala assim, vocês foram mortos, vocês morreram com Jesus. Portanto, faça morrer as vontades pecaminosas do seu corpo. Então esse raciocínio é um raciocínio que Paulo usa também. Ao mesmo tempo que ele fala que nós estamos mortos, ele fala que nós temos que fazer morrer. Então assim, não sei se respondi não, mas é isso aí. A questão do escravo, se somos ainda de alguma maneira escravos. Assim, a Bíblia usa uma linguagem lá em Romanos 6, se eu não me engano, de escravos da justiça. Pode falar servos, né? Porque muita gente não gosta de falar escravo. O problema é que a palavra grega lá, que é doulos, igual Paulo escreve assim, Paulo, servo de Cristo. A palavra que ele usa sempre é escravo, é doulos. É assim. Então assim, de alguma forma, aí o pessoal fala, não, mas nós somos filhos de Deus, nós somos escravos. Também. São vários, nós não podemos pegar uma coisa, é igual assim, esse aqui é um ensino bíblico. Na sua riqueza, na sua vastidão e nos seus pontos até algumas vezes complexos. O que nós não podemos fazer é dar um zoom aqui
e arrancar só isso aqui e dar um zoom aqui e olhar isso aqui com o microscópio e falar: o ensino bíblico é esse. Só esse. Não, não é só esse. Nós não somos somente escravos de Deus nesse sentido. Jesus fala: olha, eu não trato mais vocês como escravos, porque o escravo não sabe o que o mestre faz. Eu chamo vocês amigos. Mas por um lado, Paulo abre as cartas dele dizendo, Pedro abre as cartas dele dizendo, Tiago abre as cartas dele dizendo, escravo de Jesus, escravos de Deus. Por um lado, nós também somos filhos. Então, o ensino bíblico, e a gente tem que aprender isso, o ensino bíblico ele é um todo. Nós não podemos recortar uma parte e falar, o ensino bíblico da minha relação com Deus é esse. Eu sou só filho, ou eu sou só escravo, ou eu sou só amigo. Não, o ensino bíblico da minha relação com Deus, ele é multifacetado. Assim como a obra da cruz. A obra da cruz é só justificação? Não. Ela é só expiação? Não. Ela é só redenção? Não. É só adoção? Não. Ela é isso tudo. Não dá para você ir lá e recortar uma coisa e falar, é só isso. Não, não é só isso. Pegar os textos e falar. E é muito até bacana falar isso, pensando até por um lado lógico. O escravo, ele quando ele, mesmo o outro senhor comprando ele, como que vai ser a atitude do escravo? Atitude de escravo. Não vai mudar. O senhor pode até tentar ensinar ele como que vive de uma forma certa e tal. Ele pode até viver, mas algumas atitudes e algumas formas dele até de viver vai ser de escravo. Então, querendo ou não, somos escravos de não Satanás, o mundo ou outras coisas, mas sim de Cristo. Outra pergunta pode ir lá, bomba? Essa é bomba. Podemos então dizer que a redenção tem um aspecto escatológico? Sim. Assim, a salvação ela tem um aspecto escatológico no sentido das últimas coisas, né? Porque tem segunda parte, é para responder um pedaço e depois tem a pegadinha? Qual que é a pegadinha? Não, tem pegadinha. É só isso? Não, a salvação ela tem um aspecto escatológico como um todo. Não, tem pegadinha. Porque assim, ser salvo implica diretamente para onde você vai no último dia. Se você é salvo e pertence a Deus, você vai estar com Jesus. Tem até um texto lá de Apocalipse que fala, não sei se é Apocalipse 5, que fala assim que uma grande multidão estava cantando louvores ao Cordeiro, aqueles que foram comprados de toda língua, povos e nações. Então assim, esse conceito de redenção está lá, mas a salvação como um todo é escatológica. Aí só para continuar, vai falar assim, o que ocorrerá nos últimos dias mediante a segunda vinda de Cristo da parte da redenção? Então como que vai se suceder, essa redenção na vinda de Cristo? Uma redenção escatológica? Isso. Se Jesus aparecer, não sei. Faça a mínima. Ixi. Então, pergunta o pastor Edgar, ele deve saber. Outra questão, Bom, falta só mais duas. Tem mais aí? Glória a Deus. Por isso, por toda essa questão toda que a gente falou aqui, por isso Cristo é chamado do último Adão? Essa questão escatológica, por isso que Cristo é chamado do último Adão? Jesus é chamado o segundo Adão, lá naquele texto, o primeiro texto que nós lemos hoje, lá de Romanos 5,12, fala assim que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nesse sentido, Adão ele foi o representante e foi o meio pelo qual a morte e o pecado entrou no mundo. E aí o verso de baixo, 13, fala assim, da mesma forma, não sei se é o de baixo, mas esse bloco, esse raciocínio, fala assim, da mesma forma, por um só ato de justiça de Jesus Cristo, muitos foram justificados. Então, nesse aspecto, Jesus é o segundo Adão. Em qual aspecto? Que ele é o representante de um povo. Ele é o representante do povo de Deus. Então, se por um ato de injustiça de Adão o pecado entrou no mundo e por causa disso a morte, por um ato de justiça de Jesus,
muitos foram justificados. Sim. A redenção inclui a participação do homem na ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo? Na ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo? Sim. A salvação como um todo, né? Nós sabemos, por exemplo, no ensino de 1 Coríntios 15, que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Então, assim, eu vi. Então, assim, a salvação, ela tem um lembra até aquela explicação do Paulo lá do ver. Ela tem um aspecto de identificação com a vida de Jesus muito grande. Então, se você ler lá em Filipenses 3, acho que é 10, ele diz assim, Paulo fala assim que ele quer ser participante dos sofrimentos de Cristo, ele quer ser conhecido e identificado em Cristo, nos seus sofrimentos, na sua morte, para que também ele possa ser encontrado nele na sua ressurreição. Então, assim, essa identificação com Cristo, no crer, na salvação, isso inclui redenção, isso faz parte de você se identificar com Cristo nos sofrimentos, mas também na glorificação e na exaltação. É claro que não da mesma forma, mas sim. Essa aqui é a última? Fique à vontade. Tem mais alguma aí, Rafa? Eu pedi pra você falar alto. Mais alto? Não, você leu. A pergunta? Na comunhão mística com Cristo, o homem é redimido numa transformação espiritual absoluta. Essa é boa, né? Não tá no roteiro, né? Diga-se de passagem. Como sempre. Mas assim, esse conceito da comunhão, da união mística de Cristo é muito bonito também. Eu gosto muito. O Sproul gosta muito de falar disso. Que era uma ênfase de Lutero muito legal também. Lutero ele fala assim que Jesus era como um príncipe ou como um rei e a igreja era como uma prostituta. É bem a linguagem dele, né? Era como uma prostituta de esquina, assim, jogada, toda suja, toda machucada. E aí vem o rei com a sua justiça, com a sua honra, com a sua glória, e de um outro lado tem uma prostituta com tudo que o rei tem, só que ao avesso, com má fama, com reputação ruim, injusta, porca, suja. E aí o que o rei faz? O rei pega e ele se casa com essa prostituta. E aí ele usa essa imagem para falar sobre a união mística de Jesus com o crente. E nisso, o rei passa para a prostituta. O que a prostituta tem para receber? Tudo. Ela recebe a honra, ela recebe a glória, ela recebe as riquezas, ela recebe o nome, ela recebe a importância. E o que ela tem para dar? Ela tem vergonha, ela tem pecado, ela tem iniquidade. E ele usa essa ilustração para falar daquele texto. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Então existe uma troca assim. Por um lado, a justiça de Jesus, santa, da vida e da morte, da vida e obediência dele, e da morte dele na cruz. Essa justiça ela é transpassada para a nossa conta, e o nosso pecado ele é jogado na conta de Jesus. Isso é a união mística com Cristo. E nos termos bíblicos, por um aspecto, isso representa uma transformação espiritual assim, gritante, porque como que a Bíblia fala dessa... Como que ela descreve isso? Ela descreve com a linguagem, por exemplo, de compra
do mercado de escravo. Ela descreve como trazer da morte para a vida. Então, assim, a linguagem bíblica, ela descreve uma transformação espiritual poderosíssima. Agora, eu não sei se eu posso dizer absoluta, porque nós não vivemos em um pé de igualdade jamais espiritual, santo, reto, de valor com Jesus. Isso de forma alguma. Mas a transformação espiritual que é descrita pela Bíblia, no fato do pecador crer em Cristo e receber essa justificação, esse decreto de ser justo, de ser inocente, as imagens são muito fortes. É da morte para a vida, é ser considerado inocente num tribunal, é ser comprado de um mercado de escravos. Mas eu não diria absoluta, porque em muitos aspectos nós somos muito menores espiritualmente do que Jesus foi e é. Não sei se eu respondi depois disso. Pergunta de Galo. Eu não. Encerrou as perguntas, Rafa? Glória eterna. Então, gente. Não, tem meia hora que nós estamos respondendo pergunta. Né? Glória ao Senhor por tudo. E queria convidar você também, que está aí participando com a gente, que está conosco aqui amanhã, no culto de celebração ao Senhor, o culto de Páscoa aí. Vai ser muito bom. E conto com a sua presença. Queria agradecer muito o bispo estar aqui, né? A gente aí falando um pouco sobre aquilo que o Senhor Jesus e a própria palavra de Deus fala com a gente em relação à redenção. Semana que vem a gente irá continuar com o último aspecto, né? Que é glorificação, então você fala glorificação. E consumação também, consumação. Então, assim, é importante que vai dar tudo mesmo, no final vai dar tudo certo. Isso que a gente possa entender. Queria orar para que a gente possa estar terminando e agradecer você também que participou com a gente até esse momento aí. Glória a Deus, pessoal.